Agora nós estamos em contato com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, SAPESP, o Rinaldo José Martorelli, que vai conversar conosco sobre o lado do sindicato, o lado dos atletas. Ô Martorelli, um grande abraço para você, que prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer é meu, Batista. A gente agradece o espaço, é importante a gente falar, passar a posição do sindicato, dos atletas, né? Muito legal, agradeço muito. Eu já de imediato gostaria que você dissesse aqui para a nossa audiência o que o sindicato tem feito neste momento de pandemia, até com relação à orientação para os jogadores. Nós temos visto aí alguns jogadores, né? Aqui em Campinas tivemos na Ponte, também no Guarani, que não estão respeitando os protocolos e com isso até criando algum tipo de problema para que o clube possa desenvolver o protocolo elaborado pela Federação Paulista de Futebol. O sindicato tem tido alguma atitude de orientação para os atletas ou não, hein, Martorelli? Ô Batista, nós temos sim. Desde o início, desde o ano passado, quando nós nos reunimos e optamos pela primeira paralisação, quando havia uma morte só no país, nós dizíamos da importância da educação, não só dos atletas, mas de todo mundo que vive no futebol, com relação ao respeito aos protocolos, respeito aos procedimentos que seriam, ainda naquele momento, que seriam elaborados. Então, para reforçar isso, nós fizemos uma cartilha e distribuímos para os atletas, conversamos bastante, estamos em contato a todo momento com todos eles, e a gente tem reforçado a necessidade da prevenção, dos cuidados, e não tem outra forma, né? Assim, não dá para descontextualizar o atleta, né? O povo brasileiro ainda não, parece que não tomou ciência da gravidade da situação e tem abusado um pouquinho. Trabalhar é uma coisa, há uma necessidade e nós defendemos o trabalho. A gente fica frustrado quando há uma extrapolação fora do ambiente de trabalho. Mas enfim, nosso trabalho a gente tem feito e a gente está preocupado com tudo, né? Mas tem feito trabalho sim, tem orientado, tem mandado a cartilha, é uma cartilha eletrônica inclusive, a gente tem mandado para os meninos, para que eles possam se cuidar também, né? Que ótimo, fico feliz em saber disso, né? Porque me parece, aliás, eu tenho defendido essa ideia que é a conscientização. Não adianta o clube punir, multar, nem tem respaldo jurídico para isso, então a conscientização é o melhor caminho. Mas vamos debater tudo isso, vamos colocar na roda aqui os companheiros. Júlio Nascimento, a sua pergunta ao Martorelli. Um abraço para o Martorelli, obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Martorelli, queria saber sobre as reuniões que vocês participaram também com as federações e também com a CBF. Como é que você entende esse período de paralisação? Existe uma preocupação muito grande em esse período ser muito semelhante ao que foi ano passado, né? Foram 4 meses sem futebol, muitos atletas também perderam seus empregos, então há uma preocupação muito grande em esse cenário se repetir nessa temporada de 2021. Queria saber a opinião também do sindicato. Ô Júlio, eu agradeço a tua questão. Meu celular deu uma cambota aqui, eu só estou ajeitando ele, tá? Maravilha, com vontade. Agradeço a tua questão. Uma retificação, nós não participamos de nenhuma reunião com a CBF. Aqui nas séries na Federação Paulista, sim, nós participamos de todas. A gente está vivendo um momento crítico, né? Nós não podemos desconsiderar que essa pandemia é uma outra pandemia, né? Que a proliferação da contaminação ela está muito mais rápida. Conversando com os nossos médicos, a gente tem discutido a respeito da letalidade desse novo vírus, se é que a gente pode chamar de novo, mas essa nova cepa, essa variante do vírus, enfim. Não tem um estudo que comprove isso ainda, porque como o número de contaminados aumentou bastante, não dá para saber se a letalidade ela é decorrente proporcionalmente ao número de contaminados. Então, a gente está preocupado. É um momento difícil, é um momento difícil da pandemia e é um momento difícil econômico também. Então, a gente sempre faz um balanço, né? A gente parte de uma premissa básica que a gente não abre mão. Tem que ter segurança, tem que ter proteção à saúde e à vida dos atletas. Isso tem que ter. Agora, a partir daí, é lógico que a gente também pensa na questão econômica que afeta na vida deles. Nós sabemos
que no mais de 90% da categoria não suporta a paralisação do campeonato em termos financeiros, ela não suporta. Então, dentro desse contexto, a gente procura fazer o trabalho de equilíbrio para que não haja prejuízo nem de uma parte nem de outra. É lógico, evidente, que a gente está vivendo, desde o começo da pandemia, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, de muita dúvida. Ninguém trouxe uma fórmula para que a gente possa aplicar, dizendo, olha, se aplicar essa fórmula, se aplicar, se você andar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro, esquece, não estou falando de política, tá? A coisa vai andar bem. Então nós não temos a certeza do que se fazer. A gente está aprendendo exatamente na necessidade. E dentro desse contexto, na necessidade, a gente conversa bastante com os atletas que estão muito ansiosos, angustiados com a possibilidade de paralisação, porque aí não vem o salário, aí vem um problema econômico sério. Nós temos conversado com os clubes também, que têm também a necessidade do campeonato andar para poder arrecadar. Temos conversado com a federação, enfim, a gente conversa, ouve todo mundo e procura fazer o melhor trabalho, né? Tem, paralelo a isso, nós colocamos à disposição psicólogo, colocamos à disposição nosso coach, colocamos à disposição assistente social para os atletas. Nós fazemos um trabalho social, além disso tudo, muito mais forte. A gente está atento com as necessidades básicas dos atletas e por aí vai, né? Nós não conseguimos trabalhar vislumbrando coisas que ainda não aconteceram. Como eu disse, nós estamos aprendendo e dentro desse aprendizado a gente está 100% à disposição, 100% focado nessa energia de fazer o melhor para todo mundo. Estamos entrevistando o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. CH, a sua pergunta ao Martorelli. Bom demais falar contigo, Martorelli. Um grande abraço, parabéns pela condução das coisas até agora. É um momento muito difícil e você sempre fazendo um trabalho muito atuante. Semana passada, quando todos estavam discutindo para o campeonato, manda jogo para o Rio, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, depois dos episódios que aconteceram com o Moisés, lateral do Internacional, entre outros jogadores, que acabaram tomando menos cuidado com a proteção, com a preservação e com os protocolos, ele sugeriu, isso é embrionário ainda, colocar no regulamento do Campeonato Paulista, talvez nesse momento ou futuramente, uma punição desportiva para jogadores ou membros de comissão técnica que quebrarem o protocolo. O que você pensa a respeito? Um grande abraço, boa tarde. Ô CH, um grande abraço, um prazer falar com você. De fato, eu escutei, a gente está atento a tudo, né? A tudo e a todos, a todo momento. De fato, eu li a respeito, né, desse vislumbre e é evidente que da forma como foi colocado nós não aceitamos. Todo o regimento, eu venho trabalhando há bastante tempo com a categoria, com os clubes, todo o regimento interno, aliás, que eu acho que deve ser feito, ele tem que passar primeiro por um esclarecimento com os atletas. Um esclarecimento e quais são as consequências a respeito do desrespeito a esse regimento e por que ele existe. E nesse momento não há possibilidade de passar com os atletas por isso. Por quê? Porque esses regimentos internos, eles têm que ter uma assistência ou do sindicato ou da antiga Delegacia Regional do Trabalho, ele tem que ter uma assistência para o trabalhador. Hoje, talvez, o Ministério Público do Trabalho, eu não sei como é, confesso que eu não sei como ficou, mas para que eles tenham segurança nesse procedimento, para entender a necessidade. Eu, por exemplo, sempre defendi que os clubes têm que fazer um trabalho a respeito do esclarecimento, de levar conhecimento para a categoria, o que implica, por exemplo, a perda de uma noite de sono. Porque mais do que a produção, o resultado, a performance para a equipe, tem a performance para ele. Então, quando nós temos, inclusive, nos nossos cursos, nós temos os cursos livres, e nós tratamos dessas questões com os meninos que participam. Nós
já certificamos mais de 1.600 meninos, mas, assim, eu acho que tinha que ser mais abrangente. Então, para a gente poder discutir uma penalização, nós temos que dar alguns passos para trás, com a nossa participação, conversando com os meninos, mostrando para eles a gravidade do desrespeito, que eles também estão se expondo, e estão expondo os companheiros, estão expondo o futebol como um todo, e isso a gente não pode admitir, mas desde que eles entendam isso. Porque se a gente pegar, aí voltando para o contexto geral, as pessoas fazendo festa com mais de 300, né, festa com mais de 300 pessoas, até mais, quer dizer, é uma falta de entendimento, um esgotamento também no sentido social e emocional. Então, tem bastante coisa aí. Eu acho que dá para a gente discutir, sim, mas uma imposição nesse momento a gente não aceita de jeito nenhum. O Antônio Lupi acompanha o dia a dia da Ponte Preta e também vai fazer a sua pergunta ao Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Pois não, Lupi, pode falar. Obrigado, Batista. Quero agradecer também ao Martorelli pela participação aqui no programa. Eu, como setorista da Ponte, Martorelli, acompanhei cada caso, né? A Ponte foi um dos times aí do interior com mais número de casos recentemente, foram 32 no total. E a Ponte teve que se deslocar para fazer jogos pela Copa do Brasil, indo até Brasília, que estava em lockdown. E outro exemplo que eu pego em relação a viagens, que foi o Mari, né, que também foi jogar a Copa do Brasil, se deslocou muito e recentemente foi divulgado aí que teve um surto no elenco depois dessas viagens. E na reunião do dia 22, a primeira informação que a gente teve é que o campeonato ficaria paralisado, o campeonato estadual, mas depois já veio a determinação de jogos do Mirassol, São Bento e Palmeiras no estado do Rio de Janeiro. Você acabou se surpreendendo com essa postura do presidente da federação que tinha combinado algo na reunião, mas depois mudou totalmente, visando, é claro, essa questão da economia, que a gente sabe também o quanto é importante? Ô, Lupe, muito legal a tua posição para a gente poder esclarecer. E é muito legal participar de programas assim como vocês, porque a gente tem essa possibilidade. Primeiro, vamos entender essa questão de CBF, Copa do Brasil, os nacionais que vêm pela frente e os estaduais. Nós, ano passado, depois daquela segunda onda, daquele segundo surto, né, que afetou os clubes, nós ajuizamos uma ação. Porque os nossos médicos nos trouxeram informação de que o protocolo da CBF era incompleto. E a ação está ajuizada. Infelizmente, a justiça não nos deu a decisão favorável, mas está ajuizada. E a gente está questionando ainda o protocolo da CBF. Né? Agora, vamos pensar como é que as coisas se desenrolam. A CBF, simplesmente, ela quer fazer os campeonatos dela, custe o que custar. Mas ela tinha que organizar esses campeonatos, fazer uma intermediação, juntando com as federações. Porque ela delega para as federações a organização, a administração dos estaduais, faz o dela e eles não se ligam. Né? Então, a gente defende e entende, né? Porque a gente acaba quase virando médico nessa hora, né? De tanto estudar, de tanto conversar com o médico, entende que o deslocamento, a logística para os campeonatos estaduais é muito mais tranquilo do que para os campeonatos nacionais. Então, não dá, a gente defende os estaduais, mas para os nacionais, o protocolo tem que ser um pouco mais rígido. Precisa haver um pouco mais de segurança nisso, e não está acontecendo. E os clubes se submetem a isso. Por outro lado, os atletas também, como eu disse, eles querem jogar, eles precisam jogar, aliás, eles nos contatam dizendo que eles precisam jogar e querem jogar, e aí a gente fica de mãos atadas. Mas a CBF eu acho que é a grande responsável pela situação que a gente está vivendo. E ela poderia fazer um melhor trabalho, até mesmo, aí voltando mais para a sua pergunta, no quesito da Ponte Preta, por exemplo. Ponte Preta, ela havia jogado contra o Corinthians na semana anterior, e teve aquele surto. E há uma discussão se há uma contaminação dentro de campo ou não. Então a CBF tinha que desenvolver uma pesquisa a respeito, para a gente ter segurança com relação a isso. Que ela vem e diz que não. Tem um estudo que a gente tem contato, que veio da China, que diz que sim, que há a possibilidade de contaminação no campo. Então a gente fica na dúvida, e assim, são profissionais dos dois lados, um dizendo que sim, outro dizendo que não. Então como é que a gente sai dessa? Agora, voltando para a questão dos campeonatos, né, dos jogos anunciados depois da reunião do dia 22, que eu participei, de fato, no dia 22 tinha uma posição, mas tinha uma posição anterior a essa, Lu, bem anterior, que dizia que, assim, que
assim que houvesse possibilidade de disponibilidade de algum centro para poder praticar o futebol profissional, São Paulo se deslocaria e os clubes estavam cientes, sim. Entendeu? Então, assim, é que o que eu entendi, eu não conseguia conversar com o Reinaldo depois disso, o que eu entendi é que de uma hora, estava sendo trabalhado, mas foi disponibilizado na tarde, depois da reunião. A reunião terminou mais ou menos meio-dia e meia, mais ou menos. Então, em seguida, foram disponibilizados os estádios, principalmente lá de Volta Redonda, e aí se aproveitou, porque vai encavalar depois Copa do Brasil, vai encavalar Nacional, e tentou se aproveitar isso. Então, é assim, está sendo feito o que dá para ser feito. É o ideal? Não é o ideal. Nós, inclusive, ficamos frustrados com a negativa do governo quando ele impede a realização dos jogos da A1, principalmente, no formato de bolhas, que é o formato que, de tudo que nós vimos pelo mundo, é o formato que mais segurança traz para o esporte. Então, nós não entendemos por que o governo do estado negou a continuidade da A1 no formato de bolhas. Eu quero crer que seja uma briga política de alguém com alguém. Eu parei, eu especulei, mas eu não vou trazer aqui. Eu especulo que seja, mas é uma briga política de alguém com alguém que está prejudicando o futebol nesse momento. Por quê? Que está colocando o futebol num contexto, lógico que a situação é grave, mas o futebol, o trabalhador do futebol, que é o que nos diz respeito, ele está muito mais seguro do que qualquer outro trabalhador que tem que trabalhar, né? Sendo que a sua necessidade, a sua atividade é essencial para ele, porque ele precisa trabalhar para o seu sustento e sustento da sua família. Então, tem muita coisa que a gente não entende também, Lupe. Enfim, né, como eu disse, dentro desse monte de incertezas, um médico diz que sim, outro médico diz que não, os dois são especialistas. A federação trabalha de um jeito, a CBF trabalha do outro. A gente querendo segurança, lógico, querendo segurança, mas tendo a necessidade de trabalhar. Então a gente faz e vai, sabe aquele malabarista do circo dos pratos? A gente vai, cada hora, tentando segurar um, e vai aparecendo a situação, a gente corre atrás. Evidentemente que a gente tenta antecipar algumas, mas é muito difícil. Mas, como eu disse, energia, foco, 24 horas, isso a gente tem. O Marcos Luiz acompanha o dia a dia do Guarani e participa conosco também dessa entrevista com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Sua pergunta, Marquinhos. Perdemos o contato aqui com o Marcos Luiz. Daqui a pouco ele vem assim que a gente restabelecer o contato com o Marquinhos. Mas o Júlio Nascimento tem mais uma pergunta para o Martorelli. Diz aí, Júlio. Ô Batista, deixa eu aproveitar, queria saber do Martorelli, até pegando como comparação, viu, presidente, uma situação que aconteceu na reta final da temporada 2020 com o Palmeiras, disputando o Mundial. O Palmeiras chegou numa situação de praticamente a cada 2 dias disputar um jogo, né? Teve aí uma semana com quase 4 jogos no espaço de 7 dias, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, questionou muito sobre essa questão do calendário abarrotado. O sindicato teme que isso aconteça novamente, porque paralisamos aí o Campeonato Paulista por 2 semanas, alguns jogos conseguiram ser antecipados, outros não. Vocês temem o calendário ficar muito apertado, porque o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, garantiu que a final será no dia 23 de maio, né, presidente? Ô, Júlio, é legal, muito legal participar com vocês mesmo, porque vocês colocam questões importantes. É lógico que a gente tem a preocupação, mas o que a gente defende há bastante tempo é o seguinte: os clubes, eles participam de todas as competições possíveis para poder arrecadar. E não vai ser o sindicato que vai dizer para que ele não participe. O sindicato diz assim: respeite o intervalo que a fisiologia manda para o atleta. Ele tem que recuperar. Então, inclusive, agora, essa semana, foi julgado o nosso decídio no Tribunal do Trabalho, que traz a possibilidade, exatamente essa possibilidade. O clube, ele pode jogar todo dia. O atleta é que tem que ter um intervalo entre um jogo e outro de 66 horas. Então, é o que a gente vai manter. Mesmo porque dá mais trabalho, né, mais vaga de emprego. E o clube, entendendo, ele tem que entender mais isso também, viu, Júlio? Porque como ele está vendendo um produto, tem que entender o conceito. Está vendendo um produto, esse produto tem que ter mais qualidade. E ele só vai ter mais qualidade se o atleta estiver mais descansado, se ele não correr o risco de lesão. Então, é um trabalho que a gente tem feito, um trabalho pedagógico até, de mostrar para o clube a necessidade desse cara descansar.
Porque você falou bem, eu acho que o Palmeiras, lá no Mundial, também, além do desgaste emocional, tinha desgaste físico. Por isso que, né, a performance não foi a que nós imaginávamos. Então, esse conceito é necessário a gente trazer e discutir. E é importante a participação de vocês para esse questionamento e até, talvez, expandindo o que a gente pensa para o bem do futebol. Nós precisamos pensar mais, ampliar a capacidade de entendimento para melhorar o futebol. E aí todo mundo é responsável por isso. Muito legal. O Marcos Luiz já está ok conosco. Pois não, Marquinhos, a sua pergunta ao Martorelli. Bom, primeiro, grande abraço, né, Martorelli? Você ficou com o cabelo branco e eu perdi os meus, né? Da época que a gente trabalhou junto em algumas entrevistas que a gente acabou fazendo. Uma satisfação e fico feliz de vê-lo bem, Martorelli. E parabéns pela conduta aí no sindicato. Agora, a grande questão, pelo menos na minha opinião, é a seguinte, Martorelli. A gente não sabe, na verdade, em qual momento, principalmente para nós aqui, que o futebol será retomado. Mas, na tua opinião, os reflexos para o calendário nacional, seja ele para o Campeonato Brasileiro, da Série A ou da Série B, serão reflexos negativos até para com os atletas, Martorelli? Mais uma vez, um abraço para você. Bom, Marquinhos, prazer falar com você, prazer te ver bem também, muito legal. Tudo é complicado, porque não dá para esquecer ainda que nós temos um período de férias para ser pleiteado judicialmente, né? Nós não dá para esquecer ainda, porque o calendário, é que eu digo, a CBF, ela não faz um trabalho, no meu modo de ver, um trabalho adequado. Porque se a gente for um pouquinho ali para a UEFA, na Europa, a gente sabe que houve uma mudança no formato da semifinal, antes, né, das quartas de final da Champions, houve uma mudança de formato, e eles conseguiram entregar o produto, porque a gente precisa entregar o produto para poder arrecadar, principalmente para a televisão, né, e os clubes aí conseguirem cumprir os contratos com os patrocinadores. Mas era o momento de mudar o formato, e encaixar naquilo que dá, sem fazer loucura, e talvez, sei lá, vamos falar uma grande bobagem aqui, fazer 2 campeonatos brasileiros, né? Faz o campeonato brasileiro da mesma divisão, eu tô falando, né? 2 campeonatos, faz, sei lá, sabe? Faz mais enxuto, encaixa um no outro, entrega o produto e fica bom para todo mundo. Mas agora é uma teimosia, uma falta de enfrentar o problema, e aí vai sacrificando. Os clubes, a gente percebe hoje, né? Com tudo que foi divulgado essa semana, principalmente das reuniões que aconteceram na CBF, que os clubes também estão saturados, né? A administração da CBF também está saturada, está todo mundo saturado. Então a gente tem que usar um pouco mais de inteligência, criatividade, um pouco mais de calma, para poder fazer com que o futebol ele não piore a situação econômica dos clubes, que já é muito ruim, né? Os 25 principais clubes do Brasil, contando os balanços de 2019, já deviam mais de 8 bilhões de reais. Quer dizer, né, se a gente pegar a situação do Vasco e do Botafogo, que se apequenaram financeiramente, dificilmente eles voltam para a Série A. Pega a situação do Cruzeiro. Quer dizer, e aí a pandemia veio dar ainda uma incrementada nessa situação. Então acho que precisa de muita criatividade. E os clubes têm que apertar um pouquinho mais a CBF. A CBF está muito fazendo as coisas do jeito dela. E o jeito dela não está legal. Pelo menos para aquilo que eu conheço, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu vejo, que eu já vivi, não está legal. E aí, se a gente continuar assim, não adianta chorar lá na frente. Nós temos que tomar uma postura agora. Os clubes têm que tomar uma postura agora. E não estão tomando. As federações têm que tomar postura agora. E não estão tomando. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter que ficar tentando apagar incêndio, mas apagar incêndio com gasolina, né? Então, assim, essa preocupação a gente já vem me desgastando, inclusive, com a nova gestão da CBF, já desde que assumiu. Com o Marco Polo ouvia, então dava para conversar com ele, nós conseguimos alguns avanços importantes, mas o Rogério, ele não ouve, tanto é que vocês viram aí o vídeo que circulou essa semana, assim, de uma arrogância tremenda, ele não ouve. E se ele não ouve e vai continuar fazendo do jeito que ele acha que dá para fazer, do jeito, impondo as coisas dessa forma, todo mundo perde. E nós vamos perder também, né? Porque a gente tá aí, a gente vive do esporte, é uma pena.
Vamos, CH, tem mais uma pergunta aqui para o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, está conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, estamos também ao vivo no YouTube. Pois não, CH? Então, Martorelli, você tocou num assunto extremamente crucial para a sobrevivência do futebol, que é a situação financeira dos clubes. Isso, ano passado, além do agravamento financeiro dos clubes, isso respingou nos atletas profissionais, que a maioria dos clubes reduziu a carga da maioria. Recentemente, o técnico Lisca, criticando o deslocamento e o sacrifício do América Mineiro e das equipes da Série B, pelo risco que estava efetivamente correndo o time dele, e os outros correm muito risco, tocou num assunto que eu acho que vale a pena a gente começar a discutir, que é a ideia ou a possibilidade de criação de um fundo para amparo desses atletas menos favorecidos no futebol brasileiro. O que ele quis dizer, não é? Porque a gente sabe que 2%, talvez 3%, eu não tenho o número exato, dentro do Brasil ganha um salário convincente, legal, mas a grande maioria vive com muito pouco dinheiro. Eu queria que você falasse a respeito sobre essa situação do atleta e se vocês do sindicato, existe alguma coisa nesse sentido, a criação de um fundo, porque a situação do ano passado para essa, ela é emergencial e ela leva a situação para uma atitude do sindicato, dos clubes, para proteger um pouco os atletas de futebol. Eu queria que você comentasse a respeito, por favor. Você é muito inteligente, teu questionamento também. O que a gente tem feito, na verdade, essa tentativa de criação, ela já vem há muito tempo. Desse fundo, há muito tempo. É lógico que, critérios de administração, de organização, de saber quem vai entrar, quem vai ter possibilidade ou não, a gente há muito tempo vem discutindo, e tentando discutir, na verdade. Nós, há bastante tempo, fizemos um projeto que está engavetado no governo. Agora, bem no começo dessa gestão, houve um pedido, nós atualizamos o projeto, está engavetado, voltou para a gaveta, porque aconteceram várias mudanças em termos de responsável pela pasta, e a gente sabe da dificuldade que é o atleta. Assim, é evidente que o atleta não vai se aposentar aos 35 anos, e nem nós defenderíamos isso. O que a gente defende, sim, com base na própria contribuição da categoria, é que ele tenha um benefício, que a gente chama de benefício de recolocação, um benefício temporário para ele buscar uma outra atividade, mas com base no que ele já contribuiu nos 10 anos, 15 anos que ele trabalhou. Por quê? Porque ainda a categoria não tem acesso ao seguro-desemprego. Por mais que ele contribua, ele não tem acesso ao seguro-desemprego, porque na lei existe lá uma interpretação jurídica que a Caixa Econômica não libera para a categoria. Também é uma coisa que a gente já brigou lá com o Ministério do Trabalho lá atrás, com o CODEFAT, com o FAT, enfim. E a gente não consegue mudar porque todo mundo acha que essa categoria é de privilegiados. Foi o que você citou muito bem. Que esses 2%, quase 3%, parece que eles representam os outros 97%. Então, a gente sempre sofre essa discriminação e a dificuldade de montar esse fundo, de montar uma forma de amparar os atletas. É legal também falar que a nossa assistência social aumentou muito da pandemia para cá. Nós, o ano passado, e a gente está agora fazendo uma engenharia financeira para ver o que vai acontecer esse ano. O ano passado, nós amparamos com o nosso auxílio social, esse auxílio que o governo deu, nós amparamos mais de 430 atletas, 430 famílias, com o recurso do sindicato. Então, a gente também põe a mão na massa, a gente também faz com que o atleta tenha um mínimo de benefício, um mínimo de segurança, e foi o que eu disse no começo, as necessidades vão aparecendo, a gente vai trabalhando. É lógico que a gente vai buscar, a gente tenta arrecadar, a gente está conversando com empresas, e é o trabalho que a gente pode fazer. Mas o fundo seria essencial para a categoria, mas a gente sempre esbarra assim, numa má vontade, eu diria, e na discriminação que a gente sofre como atleta, de achar que a gente é privilegiado porque não faz nada e ganha muito, infelizmente. Ô Martorelli, você fez algumas críticas pontuais e pertinentes
ao presidente Caboclo, né, pela maneira que ele tem conduzido a coisa, o chamando de arrogante, prepotente. Você tem tido dificuldade em algum diálogo? Você já procurou não só a CBF, mas também a Federação Paulista? Você não emitiu nenhuma opinião de conceito do Reinaldo Carneiro Bastos. Gostaria que você falasse dele também, da maneira que você falou do presidente da CBF. Você tem procurado essas entidades para dialogar ou não? Não, aqui com o Reinaldo não tem problema nenhum. Eu estou inserido, inclusive, nas decisões há bastante tempo. Mas o fato é que aqui em São Paulo, a gente faz um trabalho que fica, um trabalho apartado do Brasil. E aí é a minha crítica. A CBF tem que pôr a mão e não pode deixar com que as federações façam esse trabalho apartado. Aqui em São Paulo, bem ou mal, todo mundo está conseguindo sobreviver. Diferentemente do que a gente viu aí, por exemplo, vocês devem ter acompanhado, que o time que foi campeão pernambucano abriu mão da participação da Copa do Brasil porque não tinha recurso, depois voltou atrás. Conseguiu algum recurso financeiro e voltou atrás, mas Salgueiro. Imagina, o Salgueiro, exatamente. Ele foi campeão pernambucano e abriu mão da participação na Copa do Brasil. Quer dizer, e a gente sabe o que tem acontecido nos outros estados. Aqui, mesmo os times da Série B, de uma forma ou de outra, se mantêm. Então, o grande problema é fazer o trabalho que eles não se ligam. São Paulo faz um trabalho, o Rio faz outro. Bom, o ano passado, nós acompanhamos o que aconteceu no Rio de Janeiro e foi extremamente ruim. Né? Uma briga política que aconteceu lá, a tentativa de volta e a CBF cedendo. Lembra que o Campeonato Nacional ele começou, não havia acabado o Campeonato Paulista. Enquanto o Campeonato Carioca, o pessoal estava esperando para começar o Nacional. Então isso prejudica todo mundo. Então, assim, a minha crítica maior é como é que a CBF poderia fazer para que todo mundo tivesse o mesmo compasso. Principalmente. E aí, a gente saberia o que fazer, mas não. Se a gente vai defender o futebol só de São Paulo, ok. Mas o futebol de São Paulo, essa defesa, ela termina daqui a pouco, em maio. Porque eles vão para o Brasil. E aí já não dá mais para defender. Aí vira o samba do crioulo doido. Então a crítica é essa. E aqui em São Paulo, eu passo a mão no telefone e falo com o Reinaldo. E o Rogério, tentei muito falar com ele. E ele não atendeu. E aí a gente faz o trabalho que tem que fazer, via a justiça, enfim. E assim vai, infelizmente assim vai. E a gente sabe que nos grandes centros, tudo é feito à base de acordo, né, de convenção coletiva. A gente está trabalhando na convenção coletiva aqui em São Paulo. É tudo feito à base de acordo, porque é o que é melhor para nós. Porque vocês devem ter se atentado que existem normas no futebol, principalmente entre atleta e clube, tem normas desportivas e normas trabalhistas. E às vezes elas não se conversam. E aí, nesse conflito é que vira o problema. Então a gente tem que criar as nossas próprias normas, isso eu defendo há bastante tempo, que é numa convenção coletiva, como é que a gente consegue juntar, aproximar, conciliar esses interesses. Então precisa de diálogo mesmo, mas precisa de um diálogo inteligente, né? Para buscar o crescimento do futebol como um todo. Ninguém trabalha aqui só pelo atleta. Quando a gente trabalha pelo atleta, trabalha para o engrandecimento e fortalecimento do futebol. E é isso que a gente quer. Clube forte para o atleta poder ter bons empregos, né? Ô Martorelli, só para finalizar com você, quem, na sua opinião, é o melhor goleiro do mundo em todos os tempos? Vixe Maria, o Batista aí Por essa eu não esperava, hein? Tem gente boa, o melhor. Não, mas um só, você tem que falar um nome. Se a gente for pegar lá para trás, tem Iacho. Não, eu, assim, um nome. Que você viu jogar. Não é a história, então. Não, que você viu jogar. Que eu vi jogar? Caramba. Que eu vi jogar? Eu vou ficar com o Tafarel. Tafarel, grande nome. Aliás, nós temos aqui o Gleger Zorzin, que aliás hoje não está participando, está de folga, mas que foi goleiro, né? Guarani, Corinthians, Cruzeiro, enfim, vários times portugueses. E ele diz também, na opinião dele, que o Tafarel foi o melhor goleiro de todos os tempos. Pô, há controvérsias. Lógico que é. Para cada um tem, né? Cada um tem uma forma de encarar, enfim. Imagina se todos nós fôssemos escolher uma seleção brasileira, a confusão que seria. Então tá bom, Martorelli, um grande abraço para você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz aí no sindicato, um trabalho competente e muito importante, defendendo aí o lado do atleta. Todo mundo fala a respeito do clube,
fala das federações, mas não existe federação, não existe clube se não estiver em condições de praticar o futebol, o atleta, que é muito importante. Batista. Oi, pois não, Júlio? Só para a gente fechar, saiu uma informação quentinha, acho que seria legal a opinião do Martorelli também, que teremos na Série B, assim como na Série A, uma limitação na troca de técnicos, né, Martorelli? Cada clube terá direito a ter 2 técnicos por temporada, e a Série B teve uma votação agora há pouco na CBF, foi confirmado agora há pouco que haverá também, assim como na primeira divisão. Queria saber a sua opinião sobre essa limitação entre os técnicos agora na Série A. Cada clube pode demitir 2 vezes, e cada técnico tem direito a uma demissão. Se pedir a segunda demissão, não entra mais no mesmo campeonato. Muito legal. Eu peguei a repercussão de vocês falando a respeito aí no comecinho do programa, e assim, é lógico que o que a gente quer, o que a gente defende é que o clube tenha consciência e tenha conceito. E aí vai contratar um profissional com base nesse conceito. E aí não precisa demitir, né? Mesmo porque a gente sabe que, às vezes, um trabalho ele não se concretiza numa temporada. Se pegar a história do Ferguson lá na Inglaterra, no Manchester, das 2 primeiras temporadas, ele quase caiu. Se eu não me engano, na primeira temporada, o Manchester ficou em 14º lugar. Então, assim, leva tempo para entender o ambiente, leva tempo para entender os jogadores, leva tempo. Então, entendendo isso, seria legal. Agora, já que os clubes brasileiros não têm essa noção, infelizmente, não trabalham com esse conceito, eu acho que a restrição é até mesmo para forçar o conceito, para que eles possam prestar mais atenção no profissional que eles possam contratar. E tomara que os profissionais consigam êxito, né? Porque a gente quer... Imagina, eu que sou dentro do campo, pensar em rebaixamento, num time que é rebaixado, pensar num atleta que perde um jogo e perde o próximo contrato, isso dói meu coração sempre. Então, a gente torce para que todos cheguem, mas infelizmente não é assim. Então, se a gente puder minimizar os prejuízos para os clubes, para os treinadores e para os atletas, é importante. Eu acho que essa medida ela vem meio que, né, assim, impositiva, mas com o passar do tempo ela vai se tornar uma prática que vem para ajudar. Valeu então, Martorelli, um grande abraço para você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um prazerzaço. Sucesso cada vez maior para vocês aí.